Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu Bom dia,
Graças e paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, porque somos acordados, hoje estamos de pé, estamos vivos, ó Pai. É porque o Senhor tem algo guardado para nós. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovaram esta manhã por nós, Senhor. E, Pai, queremos aqui juntos, ó Pai, mesmo de uma maneira diferente, mas juntos com nossos irmãos, Pai, te entoar louvores com gratidão, Pai. Receba, Pai, a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Divino Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Elias, um novo cântico ao que se senta sobre o trono no céu. Divino Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Elias, um novo cântico ao que se senta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Ação da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar diante de Ti, Pai, os nossos agradecimentos. Queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos agradecer, Pai, por apesar de tudo, Pai, podemos ter esperança, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai. E obrigado, Senhor Deus, porque apesar de quem somos, apesar de tudo, Pai, de ruim que muitas vezes nós fazemos, ó Pai, o Senhor é amoroso conosco. O Senhor dá uma, duas, segundas chances para nós, Senhor Deus. Então, Pai, queremos te agradecer, queremos te entregar esses agradecimentos, ó Pai, porque reconhecemos a tua soberania e reconhecemos o teu amor sobre nós. Ó Pai, da mesma forma, Deus, queremos colocar diante de Ti, Pai, esses pedidos, ó Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso para agir, o Senhor tem condições de fazer, Pai, mas por fé entregamos ao Senhor, mas reconhecemos também, Pai, a Tua vontade, Pai. Então age, Pai, conforme a Tua vontade sobre nós. Faça-nos entender, saber que o não também, Senhor Deus, é Tua resposta para nós e o Senhor sabe o melhor para cada um de nós, Pai.
Por isso, Deus, age a nosso favor, seja na resposta positiva ou na resposta negativa, Pai. O importante é que Tu és o nosso Deus e nós queremos receber algo que vem do Senhor, Pai. E que possamos agir, Pai, para que o Senhor seja glorificado através de nós, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Muito bom poder estar aqui para poder trazer essa palavra de Deus, que nessa manhã a palavra de Deus possa te alcançar assim como ela me alcançou quando eu preparava e conversava e buscava em Deus sobre essa mensagem. Antes de começar, eu queria poder orar para que Deus pudesse trazer o nosso coração, ao nosso ouvido, a nossa mente, ao nosso ser, toda a vontade dele expressa nessas palavras que eu vou trazer hoje. Ó Senhor Deus, Tu és tão bom conosco, Tu és o Deus que traz a chuva, o sol, o vento, a calmaria. O Senhor é dono de tudo, Senhor de todas as coisas e tem poder sobre tudo. E mesmo assim, Pai, o Senhor quis em Sua infinita misericórdia nos escolher para que pudéssemos estar junto a Ti, para que pudéssemos compartilhar dessa convivência gloriosa através do sacrifício do Seu Filho naquela cruz, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós somos cada vez mais entendedores da dependência que nós temos do Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Essa é a minha oração, com o coração agradecido e humildemente na Tua presença. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. É muito interessante a gente tentar entender algumas coisas na Bíblia, alguns conceitos, algumas palavras e algumas expressões. E uma delas que eu queria trazer a nossa discussão, a essa mensagem hoje, é sobre o perdão. E muitas vezes nós temos entendido o perdão como uma causa, mas o perdão ele é cada vez mais entendido diante da graça e do entendimento desta como uma consequência. Para falar um pouquinho mais apropriadamente sobre essa questão que eu quero trazer, eu queria pedir para que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 18, nos versos de 23 a 35. Mateus, capítulo 18, versos de 23 a 35. Na minha Bíblia aqui está como a parábola do credor incompassivo. O credor que não teve misericórdia. Mas a gente sabe que o título ele não é inspirado, né? Ele pode ter erro. Mas eu queria ambientar a gente no contexto dessa mensagem primeiro. Um pouco antes, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus responde: não, 70 vezes 7. Não quero fazer aqui uma conta se é 490 vezes ou se é 7 elevado a 7, 70 vezes. Não quero chegar nessa conta aqui. Quero chegar à percepção que nós temos que, primeiro da pergunta, quantas vezes, e essa resposta de Jesus, 70 vezes 7. Não 7, mas 70 vezes 7. Muito, muito, muito. Perdoar e perdoar sempre. Depois de toda essa conversa, depois de Jesus trazer mais alguns ensinamentos para os apóstolos, para os seus discípulos, ele entra nessa parábola, que começa assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, coisa de 600 milhões. E não tendo ele com que pagar,
o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se e reverenciou, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, coisa de 5 mil reais. E lançando mão dele, sufocou, enforcou, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu companheiro prostrou-se a seus pés e rogou-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, ou seus companheiros, o que acontecia, se entristeceram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo que se passou. Então, o seu senhor, chamando de volta à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, aos carrascos, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse último verso aqui dá medo. Esse verso dá medo. Mas eu comecei toda essa mensagem falando que o pecado ele é mais uma consequência do que uma causa. Por que eu quero dizer que o pecado ele é uma consequência? Desculpa, gente, eu pequei. Por que eu quero dizer que o perdão é uma consequência? O meu entendimento do perdão passa pelo meu entendimento da graça. Vamos fazer uma recapitulação bem breve aqui de um fato que aconteceu há pouco tempo atrás, quando Adão e Eva pecaram. Isso tem pouco tempo. Naquele momento, eles fizeram para si aventais de folhas para tentar encobrir aquele pecado, a nudez. E Deus olhou para aquilo, e eu lembro muito de um pastor que me discipulou no começo da minha caminhada cristã, pastor Arnaldo, né? E ele me falou que o homem é incapaz de, por si só, por seus meios, encobrir ou acabar com o pecado. Então Deus teve que fazer para o homem roupas de peles. Então ali o primeiro sacrifício foi feito para que se tivesse pele de animais, talvez e necessariamente teria que ter havido a morte desses animais para que a pele fosse tirada. Então o que paga pecado é sacrifício. O que isso tem a ver com graça? Tem mais a ver com lei. Mas nós só temos acesso à graça hoje porque um preço foi pago. E justamente foi o preço de sangue, o preço de morte. O próprio Deus se fez homem e teve que morrer para que nossa dívida pudesse ser paga. Perdoar, e novamente eu volto à frase do pastor Arnaldo, quando me discipulou. Perdoar é assumir um prejuízo. Perdoar é entender com compaixão e misericórdia. E eu queria, depois de dito tudo isso, caminhar para a ideia central dessa mensagem que Deus falou ao meu coração e que está contido no versículo 35, que diz que se nós não conseguirmos perdoar nosso irmão e nosso íntimo, não há em nós o entendimento dessa graça. E se não há entendimento da graça, ainda reside em mim a necessidade de mérito. E se existe e reside
a necessidade de mérito, eu não fui salvo pela graça. É muito duro isso. É difícil ouvir isso. Mas caminhar nesse caminho estreito da verdade é complicado. E muitas vezes, e quase sempre, ele vai nos fazer que nos despamos de nós mesmos e de tudo aquilo que nós achamos que é verdade. Ou seja, tudo aquilo que nós entendemos como mérito. Quando nós vamos entender o que o perdão, ou melhor, o que a falta de perdão pode fazer na vida da pessoa, nós conseguimos traçar um perfil de pessoas que vão viver sempre em busca de reparação a si mesmos. Eu não estou dizendo aqui, apesar da palavra garantir, que Deus lança nosso pecado num mar de esquecimento, né? Que ele não se lembra mais das nossas transgressões. Está lá em Miqueias 7, 18 e 19. Que Deus ama mais a misericórdia. Perdoar é esquecer, mas dentro de um contexto que te faça entender que você consegue conviver com aquilo sem necessidade de reparação. Vocês já repararam quantas pessoas vivem as suas vidas presas a dores, a amarguras, a sofrimentos que tiveram no seu passado, porque ainda entendem que não eram merecedoras de passar por aquilo e que merecem uma reparação? Eu falo isso porque a gente pode entender, e como eu tenho uma esposa psicóloga, como aqui essa igreja é recheada de psicólogos, né? A gente pode entender que nos consultórios, eu acho que é isso, pelo menos quando eu fiz terapia foi assim, né? Que a gente sempre está buscando colocar no outro a responsabilidade pelas dores que me afligem. Não quer dizer que outra pessoa não tenha essa responsabilidade. A única responsabilidade que eu tenho é se eu vou carregar para a minha vida inteira aquilo ou não. E perdoar é isso. Perdoar é entender que as pessoas erram, que as pessoas podem errar. E falando do perdão só pela ótica de que eu preciso perdoar o outro, traz para uma ótica agora diferente. Traz para uma ótica de quantas vezes as pessoas precisaram te perdoar. Você não era merecedor daquele perdão, mas a pessoa te perdoou. E se perdoar é assumir um prejuízo, pensem bem. Deus assumiu um prejuízo para que pudesse ser reestabelecido ou para que pudesse ser reestabelecida a convivência nossa com Ele de uma forma plena. Assim como Adão tinha, caminhava com Deus na viração do dia, assim somos nós hoje, que caminhamos com Cristo todos os dias, porque nós entendemos que não há merecimento em nós. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, quando alguém nos entristece, a nossa posição frente a isso deve e sempre deverá ser a de perdoar. Por dois motivos. Primeiro, e mais importante de todos, porque foi o que Deus fez por mim. Assim como na parábola diz, um homem que devia milhões ao seu senhor e foi perdoado. E não conseguiu perdoar algum que devia reais para ele. E eu quero, frente a essa parábola, trazer essa analogia. Como é que alguém que foi perdoado não consegue perdoar? Essa pessoa realmente não entendeu o que é perdão. Se nós formos analisar mais profundamente, esse homem que foi perdoado, o que o outro lhe devia, na verdade, era de propriedade do outro senhor. Então, toda ofensa, todo pecado, toda injúria que é lançada contra nós, ela é primeiramente lançada contra Deus. E se é lançada contra Deus e Ele é capaz de perdoar, eu também devo ser capaz de perdoar.
Perdoar não é ter que conviver com um agressor, com aquele que te feriu. Nós falamos, por exemplo, aqui de pessoas que vivem em relacionamentos abusivos. Eu sei que existem mulheres que vivem em relacionamentos abusivos, como também existem homens que vivem em relacionamentos abusivos. Existe a violência física que o homem pode trazer para a mulher, a violência psicológica, como existe também a violência psicológica que a mulher pode trazer para o homem. Por exemplo, eu não posso comer torresmo na minha casa. Eu sofro um abuso psicológico. Como é que o mineiro vai viver sem torresmo, gente? Isso é uma violência psicológica. E isso ninguém mostra, isso é televisão, isso não está na reportagem, não está em nada. Desculpa a brincadeira. Mas perdoar quer dizer isso. Quer dizer que eu entendo que em mim não há mérito, que eu não preciso de restituição. Eu e Dani, nós estamos tendo uma alegria muito grande, que é poder trabalhar com Daiane e com eu confundo o nome dele sempre, gente, o Cristiano. E contando as coisas das vidas deles, eles falaram uma coisa importante sobre o perdão, que foi necessário, foi muito importante no momento da vida deles. Ele falou, olha, eu perdoei e coloquei uma pedra sobre aquilo e nunca mais falei disso. Eu falei, cara, que legal. Quando você começa um discipulado com uma pessoa que entende o perdão dessa forma, você tem 80% do caminho já percorrido. Porque essa pessoa entendeu que nela não há nenhuma necessidade de reparação. Perdoar é você se libertar da prisão que é exigir reparação sobre a sua vida. Eu e Dani, a gente tem uma piada interna que tem pessoas que quando começam a falar, a gente fica fazendo assim, ó. Fundo musical para história triste. Porque nós ouvimos muitas histórias, ainda mais nessa época de pandemia, como você vai ouvindo outros pastores pela internet aí, e pessoas que trazem testemunhos de histórias tristes e que isso paralisou a sua vida e como ela não consegue andar porque na infância ela foi rejeitada. A culpa não é só de quem te rejeitou, mas a culpa também é sua se você está paralisado, porque você escolheu se prender na necessidade de restituição, de reparação. Você escolheu isso, você escolheu que eu preciso ser reparado, eu preciso ser restituído, senão minha vida não vai andar para frente, não. A tua vida vai andar para frente. Não deixe que as coisas que te atingiram sirvam de âncora, mas que sirvam de mola, que te impulsionem a cada vez perdoar mais. E para encerrar isso, eu quero falar para vocês sobre uma história em que eu precisei entender que eu não necessito de reparação. Morar em prédio com apartamento geralmente é uma bênção, né? Geralmente o pessoal é educado, geralmente o pessoal não faz barulho, geralmente a privacidade de um não vai atrapalhar do outro. E no nosso prédio tem um vizinho que ninguém gosta dele. Essa é a verdade. Ninguém gosta dele. E ele e a sua esposa, eles costumam jogar azeite pelo corredor para ungir o corredor. Então aquilo suja o corredor, as pessoas escorregam, jogam azeite na escada, jogam azeite no corrimão. E eles costumam fazer algumas orações na madrugada que são bem barulhentas, eles pulam, eles batem nas coisas. Ela coloca fogo em osso para espantar, sei lá, espírito, sei lá o que ela quer fazer lá, meu Deus do céu. Espantar demônio, o cheiro espanta qualquer coisa. Mas chega de madrugada, esse pessoal começa a pular e orar e a gritar, isso que são vizinhos de apartamento, isso incomoda muito, muito, muito. E durante muitos anos eu vivi incomodado com aquilo, eu entendia, por que o Senhor não me ajuda, Senhor? Eu sou um servo teu, eu procuro fazer a tua vontade e eu tenho que passar por isso. Aí, essa questão toda do Covid, que a gente ficou internado em casa, ficou de quarentena em casa, né? O dia de sair foi no dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro, eu livre estou e fui ao mercado. Chegando no mercado perto da minha casa, quem que é a primeira pessoa que eu vejo na minha frente? O bendito. Eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara e deu de falar, eu virei. Virei e saí andando. Falei, não
Não sou obrigado a ficar aguentando isso, não. Eu vou embora. Eu vou embora, fiz minha compra, fingi depois que não tinha visto ele de novo, fui para casa. Chegando em casa, na cozinha, eu fui tão incomodado pelo Espírito Santo, mas tão incomodado, eu estava quase sufocado, eu não conseguia respirar direito. E eu fiquei na porta da minha sala, com a porta fechada, esperando que essa pessoa pudesse voltar para a casa dele. Quando ele foi abrir a porta da casa dele, eu abri a minha, estendi minha mão, falei, ó, fulano, me desculpe por não ter te cumprimentado no mercado, que Deus te abençoe, que você tenha um feliz Natal, que sua família seja abençoada. E entrei para minha casa me sentindo o cara. Não, eu sou bom. Eu sou bom. Eu consegui ser bom. Eu consegui ser longânimo. Aí vem Deus e me faz me sentir como o verme do cocô do cachorro de novo, né? Porque minha esposa teve que ir embaixo lá no prédio da portaria e eu vi que ela estava conversando com alguém. Quando ela voltou, ela falou, olha, o fulano pediu para te agradecer por você ter cumprimentado ele. Eu falei, meu Deus, como eu sou mau. Como eu sou ruim. A pessoa agradecer porque eu pude cumprimentá-la. Entender que a minha necessidade de reparação isolou uma pessoa da minha convivência. E a mesma coisa que Deus fez com a gente. Ele não exigiu a reparação de nós, mas Ele mesmo se fez sacrifício para que nós pudéssemos ter convivência com Ele. Ele assumiu todo o prejuízo. Então não existe prejuízo sobre a minha vida, porque Deus assumiu todo o prejuízo sobre a vida dele. Perdoar é apenas propagar o que Deus já fez. Não é fazer nada diferente. É apenas propagar o que já foi feito por Deus. E como um bom mineiro, e esses causos sempre trazem isso à memória, mas através dos causos, apesar de mineiros, verdadeiros, né, que mostram como Deus fala comigo, toda a dívida recaiu sobre ele. Não existe dívida sobre a minha vida, ninguém tem o poder de fazer isso sobre mim, a não ser eu mesmo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a tua boa mão sempre nos cubra, Senhor, e nos traga sempre mais perto e, em alguns casos, de volta a ti, Senhor. Corrija nossas rotas, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. E como o pastor Renan sempre tem pregado, Pai, que a tua igreja se ocupe das coisas eternas, das coisas que não pertencem a esse reino, que não pertencem a esse mundo. Traz a tua igreja de volta a ser a igreja, a ser a anunciadora e ser aquela que vive a graça. É que eu te peço, Pai, com um coração sempre mais alegre, por entender que o Senhor me ama, apesar de quem eu sou. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se
Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de prestar culto a Ele. Por esse privilégio que nós temos de nos reunirmos no nome dEle, de termos a liberdade para proclamarmos o nome dEle, para que nós temos a liberdade de louvarmos o Seu nome, de prestar culto público a Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Vamos fazer mais uma oração, encerrar o culto dessa manhã, e eu peço que o Senhor esteja abençoando a sua semana, que a sua semana venha a ser uma semana onde você tenha, mais uma vez, a oportunidade de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de servir ao teu próximo, de ser canal de bênção de Deus na vida daquelas pessoas que você tiver contato durante essa semana. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio de prestarmos culto a Ti. Muito obrigado porque o Senhor está cuidando de nós e tem estado conosco, apesar de muitas vezes estarem se levantando momentos difíceis, situações difíceis, mas em todas essas situações nós temos certezas que o Senhor não perdeu o controle de nada e que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, a cada momento, apesar das adversidades. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das pessoas que estão enfermas, das famílias enlutadas. Tenha misericórdia, Senhor, da situação no estado do Amazonas, no estado de Amazonas, lá em Manaus. Tenha misericórdia da situação que tem se estabelecido ali na questão de saúde, falta de suprimentos. Que o Senhor abençoe as pessoas daquele lugar, todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, tanto pela enfermidade sua ou de seu ente querido, quanto pelas questões de falecimentos, quanto também pela questão de falta de suprimento para dar suporte à vida das pessoas que estão enfermas, Deus. Tenha misericórdia daquele estado, daquela cidade, cuide de todos ali e levante pessoas, Senhor, que possam suprir as necessidades daquele lugar. Eu peço, ó Deus, que o Senhor continue conosco, continue nos guardando, tendo misericórdia de nós, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, que o Senhor continue cuidando de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai, e que essa semana venha a ser uma semana abençoada em nossas vidas, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos dê a sua orientação, que nós tenhamos, meu Pai, o privilégio, o prazer de servir ao Senhor a cada dia mais durante essa semana, e que nós possamos servir e ser canal de bênção na vida de todas aquelas pessoas que o Senhor permitir que nós tenhamos contato com elas durante essa semana, Senhor. Essa é a minha oração, grato desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Uma semana abençoada, que Deus continue com você e que você seja grato a Ele a cada pequena ação que você perceba na sua vida. E que você tenha uma semana abençoada. E aproveite essa semana para ser bênção na vida de outras pessoas, para servir ao teu próximo e servir a Deus. Uma boa semana e que Deus abençoe você. Sempre Ele